Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amados irmãos. Chegamos à 14ª exposição na segunda carta de João. E nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui essa noite. No estudo anterior, versos 7 e 8, nós vimos que João argumentou que se nós vivemos na verdade e amamos na verdade, então nós devemos ser leais à verdade. O apóstolo queria que a senhora a quem escreveu entendesse claramente que o amor bíblico exige lealdade à verdade. E se a senhora continuasse sendo desatenta e acolhedora em relação aos falsos missionários, aos muitos falsos missionários que viajavam de cidade em cidade, negando a encarnação de Cristo, ela estaria sendo infiel à verdade e arriscando perder as suas posses espirituais, perder aquilo que até ali, junto com João, ela havia conquistado. Depois dessa advertência de João, nós vamos agora continuar examinando o que mais ele tem a dizer à senhora no que respeita ao procedimento dela em relação àqueles que apresentam-se como cristãos. Vamos ler então 2 João, do verso 9 ao 11, já estamos próximos ao final dessa carta. 2 João, do verso 9 ao 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Mas vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Nosso, quero rogar ao Senhor em nosso favor, em favor da Tua igreja, Pai, a nós como corpo, como Primeira Igreja Batista do Pará, para que o Senhor nos ajude a compreender a importância de guardar, de proteger a verdade e de praticar isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nesses versículos aqui, de 9 a 11, João ele acrescenta que aqueles que são leais à verdade, naturalmente eles estarão empenhados em proteger e guardar a verdade. No versículo 8, João tinha falado, meus irmãos, sobre a possibilidade de ser desleal à verdade e por causa disso perder completo galardão. Agora no versículo 9, João vai estabelecer um critério pelo qual a senhora podia saber quem tinha Deus ou não. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, de João, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. A palavra grega aqui traduzida por ultrapassa também pode ser traduzida como ir adiante, ir à frente ou ir longe demais, deixando alguma coisa para trás. A ideia aqui é de exceder limites ou fronteiras, tanto figurada quanto literalmente. No mau sentido, significa ir além daquilo que é próprio ou correto, passar do limite do que é próprio ou correto e deixar aquilo que é correto para trás. No contexto aqui de 2 João, significa ir além dos limites do ensino ou instrução estabelecidos, com a implicação de não obedecer corretamente. No original grego, o verbo ultrapassar aqui, ele está indicando uma ação contínua, em progresso. E isso significa que João claramente está se referindo aqui aos enganadores do versículo 7, os quais o apóstolo João identifica aqui no versículo 9, como sendo aqueles que ultrapassam os limites da ortodoxia. Nós poderíamos ler assim o versículo 9. Todos os enganadores que estão ultrapassando a doutrina de Cristo e etc.
Então, João não está falando aqui, meus irmãos, de uma hipótese geral, como quem diz, se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo. Não, não é isso que ele está falando. Ele também não está falando aqui de um transgredir qualquer da lei de Deus. Todos os crentes, todos nós, infelizmente, pecamos frequentemente por ação, por palavra, pensamento ou omissão, por mais que nós nos esforcemos em fazer o contrário. E isso, infelizmente, como eu disse, às vezes ocorre diariamente. Mas não é esse tipo de transgressão que João tem em mente aqui. João está falando aqui, meus irmãos, de uma realidade objetiva, concreta e gravíssima. É isso que ele tem em mente aqui, quando ele usa esse verbo ultrapassar. João está falando dos enganadores que naquele momento presente estavam ultrapassando a doutrina de Cristo e representavam uma ameaça real ao crescimento espiritual dos crentes. E isso é motivo de legítima preocupação para o apóstolo. Mas para os falsos mestres gnósticos, limites doutrinários, ultrapassar os limites doutrinários era motivo de vanglória, porque eles julgavam-se pensadores avançados, progressistas, intelectuais, que deixavam para trás a rudimentar doutrina de Cristo e avançavam para uma gnosis, um conhecimento superior, desprezando soberbamente, orgulhosamente, os crentes que com temor decidiam permanecer na doutrina, nos limites das Escrituras, nas linhas da palavra de Deus. No entanto, os limites da doutrina ou do ensino estão claramente estabelecidos na revelação das Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, vai esse texto, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Primeira Coríntios 4, 6 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. O apóstolo João também diz que o limite de qualquer ensino é a Escritura. Todo ensino deve estar limitado à revelação de Deus nas Escrituras. Se o ensino não for claramente consistente com a revelação das Escrituras, deve ser rejeitado, é o que diz o apóstolo João. Vá para Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Diz assim: eu, o apóstolo João falando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. É por isso que os pregadores devem tremer quando ensinam a palavra de Deus, para tomar cuidado, para não acrescentar nem tirar absolutamente nada daquilo que está escrito aqui. Deve pregar somente o que a Escritura está dizendo e fazer isso com prudência e reverência. Isso não significa, evidentemente, meus irmãos, que o crente não pode crescer em conhecimento doutrinário ou que a compreensão acerca das verdades reveladas nas Escrituras não possa desenvolver-se como fruto de reflexão e estudo iluminados pelo Espírito Santo. Não é isso que está em questão aqui. Nem todo progresso é condenado, evidentemente, mas ninguém, absolutamente ninguém, nenhum pastor, ninguém que seja, tem o direito de progredir para além do ensino das Escrituras. Então, o problema para João aqui, meus irmãos, é que os falsos mestres soberbos, eles avançaram tanto, testaram tantos limites, foram tão longe, de fato, progrediram,
que deixaram a doutrina de Cristo para trás. Começou com esse desvio para além da doutrina de Cristo, e o próprio Cristo acabou ficando para trás. Eles não apenas ultrapassaram a doutrina de Cristo, mas também não permaneceram nela, como diz João no na continuidade do versículo 9. E nela não permanece. Os enganadores, meus irmãos, em sua cobiça e pretensão de crescer em conhecimento, abandonaram Cristo para trás. O verbo permanecer, usado aqui por João, é uma das palavras preferidas de João. Nós já estudamos essa palavra quando ela apareceu diante de nós lá no versículo 2. E essa palavra significa literalmente ficar no lugar, habitar, residir, hospedar. João já usou essa palavra lá no versículo 2 para se referir à verdade que reside, que habita nos crentes. A ideia dessa palavra é de continuidade, firmeza, estabilidade, fixidez. Assim como o verbo ultrapassar aqui no versículo 9, a palavra permanecer logo na sequência, no mesmo versículo, é um particípio presente, ou seja, indica uma ação contínua, em progresso, assim como o verbo ultrapassar. Então, João está dizendo aqui, meus irmãos, que os enganadores, eles estavam persistindo em não permanecer nos limites das Escrituras. Estavam insistindo em manter a sua posição e avançar naquilo que eles estavam ensinando. Eles não se contentavam em permanecer na doutrina de Cristo. E bem que Judas vai dizer que os falsos mestres são descontentes. E aqui estão homens descontentes em permanecer naquilo que a Escritura está ensinando. Eles estavam, na verdade, de uma maneira flutuante, volátil, instável, cambiante, descontente, adicionando interpretações distorcidas e esotéricas ao texto bíblico. Novas revelações como se fossem escritura, como se fossem palavra de Deus, enquanto gabavam-se de um suposto conhecimento teológico avançado e mais esclarecido que estava disponível apenas a eles e aos seus seguidores. Bem típico das seitas, né? Nós temos um conhecimento, só nós temos, está todo mundo errado e só a gente tem a verdade. Todavia, isso é certamente um falso progresso e iluminação espiritual, meus irmãos. Porque o limite definido por João, que não pode ser ultrapassado, e dentro do qual os crentes devem permanecer nos limites, devem permanecer imóveis, é a doutrina de Cristo. O reformador João Calvino diz correta e humildemente: onde as Escrituras calam, não cabe a nós falar. Os falsos mestres, porém, estavam querendo fazer a Escritura dizer mais sobre a doutrina do que ela realmente dizia. Estavam ampliando os termos, estavam tornando a doutrina um pouco mais elástica. A expressão a doutrina de Cristo, meus irmãos, pode significar tanto o que foi ensinado por Cristo, que pertence a Ele, quanto ao que foi ensinado sobre Cristo pelos apóstolos. No final das contas, essa aqui, em meu juízo, não é uma diferença importante, porque tudo o que foi ensinado pelos apóstolos tem, em última análise, origem em Cristo e pertence a Ele. Jesus Cristo é a verdade, disse o próprio Senhor Jesus lá em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu acho que é melhor entender nesse caso aqui a expressão doutrina de Cristo como referindo-se especificamente à doutrina a respeito de Cristo ensinada pelos apóstolos, visto que é isto que estava sob o ataque dos falsos mestres no final do primeiro século, época em que João escreveu essa carta. É isso que está em discussão aqui, a doutrina dos apóstolos que está sendo atacada aqui nessa ocasião. Os falsos pastores gnósticos, eles estavam negando especificamente a encarnação de Cristo e não aquilo que Jesus havia ensinado. Os hereges estavam ultrapassando aquilo que os apóstolos e evangelistas haviam ensinado desde o princípio sobre Cristo, embora seja a mesma coisa, não há diferença essencial entre o ensino de Cristo e o ensino dos apóstolos que estavam ensinando autorizadamente por Cristo. E para João, nesse caso aqui, negar a encarnação de Jesus Cristo é ultrapassar a doutrina de Cristo. Permitam-me lembrá-los que o que está por trás da redação desta carta aqui, meus irmãos,
é que nós crentes, nós somos chamados a discernir a verdade. João está soando a trombeta para que nós analisemos, discriminemos, discernamos todos os ensinos. Em um mundo de mentiras, nós devemos discernir todas as coisas a fim de proteger e guardar a verdade. Devemos examinar tudo, porque todas as doutrinas bíblicas são importantes e devem ser protegidas e guardadas. Entretanto, a falta de discernimento em relação a determinadas doutrinas resulta em consequências mais desastrosas do que outras, meus irmãos. Deixe-me ilustrar isso daqui. Certa vez, um forte mal-estar me obrigou a ir a uma UPA. Eu estava aqui no culto, inclusive, nesse dia, acho que era aniversário da igreja, inclusive, e eu fui a uma unidade de pronto atendimento. A primeira coisa do protocolo de atendimento foi classificar o grau de risco do paciente, enfim, era o protocolo padrão ali. Isso ia determinar a prioridade dos atendimentos ali. A classificação de risco lá na unidade, na UPA, engloba 5 graus. Casos emergentes recebem atendimento imediato. O segundo grau, casos muito urgentes necessitam de atendimento praticamente imediato, tempo de espera de até 10 minutos. 3, casos de urgência necessitam de atendimento rápido, mas podem aguardar, tempo de espera de até 50 minutos. 4, casos menos graves podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde, tempo de espera de até 2 horas. 5, casos leves também podem aguardar atendimento ou serem encaminhados para outros serviços de saúde, tempo de espera de até 4 horas. E o sucesso dessa classificação, meus irmãos, depende de profissionais de saúde experientes, com a habilidade de avaliar a gravidade de cada caso e tomar decisões rápidas e precisas, a fim de garantir que os casos mais graves sejam atendidos rapidamente para preservar a vida ou evitar o agravamento da enfermidade. Não é qualquer pessoa que faz isso lá. Eu lembro que quando eu fui lá, foi uma enfermeira-chefe que me atendeu. Não é um estagiário, um técnico, é uma pessoa que está preparada para avaliar o grau de importância, o grau de gravidade daquele caso que precisa ser atendido. Mas certamente, meus irmãos, embora todos os casos, todos os pacientes estejam com algum grau de sofrimento e necessitem, demandem atendimento, mas o fato é que uma pessoa que está infartando, está tendo um ataque cardíaco ali, é mais urgente de ser atendida do que alguém que está com febre por causa de uma inflamação na garganta. Concordam comigo? Tem médico aqui, estou vendo a Giovana. Está correto, Giovana? Então, ok. Não estou falando nenhuma bobagem, né? Na teologia, também há a importância de estabelecer graus de importância entre as doutrinas e questões teológicas, meus irmãos. Alguns teólogos chamaram isso de triagem teológica. Nós podemos classificar pelo menos 3 graus de urgência teológica aqui nessa questão. Primeiro, doutrinas fundamentais e essenciais para a salvação, que envolvem as doutrinas da Trindade, divindade, humanidade de Jesus, a pecaminosidade humana, a expiação de Cristo, a justificação pela fé somente, a ressurreição de Jesus e a autoridade das Escrituras. Negar essas doutrinas é negar a Deus e o cristianismo bíblico. Se você tirar alguma coisa daqui, acabou, não tem mais cristianismo, é impossível você ter uma compreensão clara daquilo que é o Evangelho. O segundo grupo de doutrinas são doutrinas que os cristãos eles podem discordar, mas que ainda são importantes e podem provocar divisão entre os cristãos, e historicamente tem causado divisão de fato. São as doutrinas desse grupo que dividem as denominações. Doutrinas como o modo do batismo, dia do Senhor, continuidade dos dons, forma de governo da igreja e etc. Não estou sendo exaustivo aqui nas listas que eu estou fazendo. O terceiro grupo de grau de importância, o terceiro grau de importância teológico aqui, o terceiro, são questões que os cristãos podem discordar
sem que isso impeça a permanência e comunhão na igreja local. Por exemplo, escatologia, doutrina do final dos tempos. Vai haver um milênio literal ou não? Jesus Cristo vai voltar antes ou depois do arrebatamento? A igreja vai ser arrebatada? Isso é terciário. Coloco isso num grupo terciário. Dicotomia e tricotomia. Nós somos feitos de corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, e etc. É digno de nota, no entanto, meus irmãos, ao mesmo tempo, melhor dizendo, dizer que estabelecer um grau de urgência teológica não significa que há verdades reveladas nas Escrituras que nós podemos encarar com falta de zelo e falta de seriedade. Todas as doutrinas bíblicas, reitero, são importantes, têm algum grau de importância, não há nenhuma que não seja importante, e devem ser tratadas com seriedade, reverência, humildade e protegidas, guardadas. Mas há um grupo de doutrinas que são o fundamento de todo o edifício da verdade bíblica. São doutrinas basilares, que elas estão abaixo. Essas aqui são mais importantes do que todas as outras. E penso que esse discernimento é de especial importância para que nenhum crente saia por aí em uma caça às bruxas, em uma nova inquisição, ou achando que está liderando uma batalha pelo Evangelho, como Lutero ou Calvino, quando na verdade a questão pela qual pode estar fazendo reivindicações tão calorosas e estreitas, pode ser apenas de importância terciária e exige mais sabedoria, prudência, humildade do luterano Rupertus Meudenius, a quem é atribuída a seguinte frase: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, a liberdade; e em todas as coisas, a caridade. Quando nós acharmos que devemos ser os novos reformadores, poderemos parar e quem sabe aqui não exige a postura deste luterano, tendo avaliado o grau de importância pelo que nós estamos batalhando. E no caso de João aqui, meus irmãos, a batalha dele é por uma questão essencial. A questão de João aqui é fundamental para a salvação. É a encarnação de Cristo que está em jogo aqui. O apóstolo não está desperdiçando energia à toa, meus irmãos. O apóstolo aqui não está fazendo polêmica por ninharias e minúcias, nem permitindo que isso desvie a sua atenção para questões mais centrais e urgentes que exigem uma resposta mais rápida do que outras. A encarnação de Cristo estava sendo negada pelos enganadores. E a consequência trágica de deixar a doutrina de Cristo para trás, diz João, é ficar sem Deus. Ouça novamente o versículo 9 de 2 João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Avançar além da doutrina de Cristo é um progresso para a apostasia. É uma extrema gravidade, não é um erro qualquer aqui que João tem em mente. João não está dizendo que os falsos mestres que ultrapassam a doutrina de Cristo e caem em apostasia são crentes verdadeiros que perdem a Deus e a bênção da salvação. Na sua carta maior, 1 João, ele já tratou disso quando disse que os enganadores e anticristos saíram do nosso meio, eu estou citando ele, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João 2,19, eu já citei esse texto, acredito que mais de uma vez aqui nesses estudos. Esses falsos mestres, eles nunca haviam crido. E a prova disso é que eles foram atraídos pelo erro e eles ultrapassaram continuamente, persistentemente os limites das Escrituras no que respeita à encarnação de Cristo. João já havia alertado no versículo 8, meus irmãos, sobre o perigo da infidelidade à verdade. Agora ele está advertindo contra o perigo de não guardar a verdade. Assim, nota-se que há sempre dois perigos em relação à verdade. O perigo da infidelidade e o perigo de ultrapassá-la. E nós devemos nos acautelar das duas coisas. E nos dois casos, há graves prejuízos. A infidelidade à verdade resulta em regresso espiritual e ultrapassar a doutrina dos apóstolos resulta em apostasia.
Mas o último, sem dúvida, é o prejuízo mais extremo, apostasia, ficar sem Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 2,12, concorda com o apóstolo João que o mais grave prejuízo nesta vida, abre aspas, é viver sem Deus no mundo, diz o apóstolo. E essa é uma linguagem de morte espiritual, não de perda de salvação. Por outro lado, continua João na parte B aí do versículo 9. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Essa é uma linguagem que refere-se à salvação aqui que João está utilizando. Refere-se à comunhão com Deus. Esse verso aqui é um eco de 1 João, capítulo 2, versos 22, 23 e 24. Olha esse texto. 1 João, capítulo 2, do verso 22 ao 24. Primeira João, capítulo 2, do verso 22 ao 24, diz assim: Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Em ambas as passagens, tanto a de 2 João quanto a de 1 João, quando João menciona o Pai e o Filho, ele não está fazendo distinção entre eles aqui, mas igualdade. Ele está estabelecendo uma igualdade entre o Pai e o Filho. João está apenas ensinando aquilo que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, sobre a unidade perfeita e eterna entre o Pai e o Filho, a unidade perfeita, eterna e amorosa existente na Trindade. Jesus afirmou categoricamente lá em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, e o Filho é a revelação do Pai, nós sabemos isso também pelo Evangelho de João, e o caminho para o Pai, conforme diz João 14, versos 6 e 7. Há uma relação então inseparável entre o Pai e o Filho, de modo, meus irmãos, que rejeitar um é rejeitar o outro. Foi o próprio Jesus quem disse isso lá em João 5:23, parte B. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E a doutrina de Cristo, ela é a mesma coisa que a doutrina de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus também quem disse isso aos fariseus, lá em João capítulo 7, do verso 16 ao 17. Ouça com atenção, Jesus dizendo: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém fizer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. E ter comunhão com o Pai e o Filho, meus irmãos, é o mesmo que ter a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 17, verso 3, todavia, o que é a vida eterna? É que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sempre há essa relação entre o Pai e o Filho. Não há nenhuma maneira de conhecer a Deus sem fé em Jesus Cristo. Assim, João está estabelecendo aqui, meus irmãos, uma relação inseparável, não apenas entre o Pai e o Filho, mas também entre a doutrina correta e a vida eterna, entre a ortodoxia e a piedade. As duas coisas estão juntas aqui. Para ter verdadeira comunhão com Deus, é necessário crer na verdade bíblica sobre Jesus Cristo. Você pode estar errado, você e eu me incluo nisso, podemos estar errados sobre muitas coisas e em questões religiosas que o último dia pode mostrar, e ainda assim nós termos Deus. Mas você não pode estar errado sobre a pessoa de Cristo e ter a vida eterna com Deus. Não basta dizer eu creio em Deus, porque os muçulmanos, os mormons, os espíritas, os umbandistas podem dizer a mesma coisa e no mesmo fôlego negar a pessoa de Jesus Cristo. Perfeitamente possível, mas eles não têm Deus
se negam à pessoa de Cristo. Para ter Deus, é necessário crer que Jesus Cristo é o Deus eterno, que se fez homem e viveu uma vida sem pecado, em obediência a Deus, até morrer na cruz do Calvário e ressuscitar 3 dias depois, para cancelar os nossos pecados e satisfazer a justiça divina, a fim de que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, abandona a sua vida de pecado e coloca sua confiança em Cristo Jesus, recebe dele perdão de pecados e vida eterna com Deus. Quem permanece nessa doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Esse é o critério que João está estabelecendo aqui para saber quem tem Deus ou não. Na sequência, tendo estabelecido o critério pelo qual a senhora teria condições de julgar se alguém é de Deus ou não, João diz de maneira prática como ela poderia guardar a verdade. Olha o versículo 10 aí. Verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Considerando que muitos enganadores têm saído do mundo fora, João agora fala sobre como tratar um falso missionário. Nós já sabemos que, em nome do amor cristão, já vimos isso, a senhora aparentemente acolheu em sua casa falsos mestres itinerantes que negavam a encarnação de Cristo. Os falsos mestres se aproveitaram da hospitalidade dos cristãos para conseguir adeptos para o seu ensino sobre a pessoa de Cristo. Ao que parece, essa era uma estratégia comum dos falsos mestres no período do Novo Testamento. Jesus denunciou essa prática dos fariseus, que eram falsos mestres com zelo missionário. Jesus, inclusive, reconhece isso. Olhe Mateus capítulo 23, versos 14 e 15. Mateus capítulo 23, versos 14 e 15. Mateus 23, 14 e 15 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está falando palavras duras aqui do Senhor Jesus. Jesus não aliviava para falsos mestres também não, meus irmãos. E o apóstolo Paulo também fala dessa estratégia dos enganadores em 2 Timóteo capítulo 3, verso 6. Vai esse texto aí. Olha só que curioso, o apóstolo Paulo também identificando essa estratégia dos falsos mestres, de ir de casa em casa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Diz assim: pois entre estes, está falando aqui de pessoas que se introduzem com dissimulação, que ensinam o erro, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, diz o apóstolo Paulo. E esses enganadores, meus irmãos, provavelmente eles estabeleciam os primeiros contatos nas residências e não nas reuniões da igreja, porque na igreja estavam os pastores, que eram mestres qualificados e, portanto, dificilmente seriam enganados pelos falsos ensinos. Somente depois que os enganadores se estabeleciam nas casas dos crentes, é que eles se infiltravam na igreja, começavam a caminhar em direção à comunhão da igreja para introduzir, inocular os seus ensinos falsos e heresias. Por isso, não era nada improvável, meus irmãos, que alguns dos muitos enganadores existentes aparecessem na casa da senhora e se aproveitassem da hospitalidade dela. E a advertência de João é que se alguém traz a mentira na bagagem, a senhora deveria fechar a porta da sua casa a fim de salvaguardar a verdade. A advertência de João, meus irmãos, continua de vital importância
tanto quanto foi nos dias da senhora. Porque Satanás e seus obreiros, eles continuam agindo da mesma forma hoje. Às vezes, o ataque dos enganadores não ocorre diretamente nas igrejas locais, especialmente naquelas que têm líderes piedosos e capazes de discernir com habilidade falsos ensinos, desmascarar os enganadores e aqueles que querem ir além dos limites da doutrina. Mas, tragicamente, infelizmente, meus irmãos, o erro muitas vezes acaba chegando à igreja através de famílias que permitem que o erro se infiltre facilmente em casa por meio da internet, televisão, a literatura e mais companhias. Não adianta nada os pastores da igreja protegerem o rebanho se os pastores do lar não protegem a esposa e os filhos. Se cada membro individual da casa não se encarrega de fechar as portas para o engano, e essa responsabilidade pesa muito mais sobre os líderes. Deus se importa que a verdade seja protegida e guardada tanto no nível eclesiástico quanto no nível familiar e individual. É por causa disso que João não apenas proíbe, meus irmãos, a senhora de receber os enganadores em casa, mas até de saudá-los. A expressão traduzida aqui como dar boas-vindas, na continuidade do versículo aqui, 10, é literalmente alegrar, ou alegrai-vos. Então, o que João está dizendo é que os enganadores não devem receber da parte dos crentes nenhuma manifestação de alegria, empatia, afeto ou qualquer solidariedade, para que fique claro que não há aceitação daquilo que eles ensinam, nem participação em suas más ações, como diz o versículo 11. É importante dizer que a proibição de João, meus irmãos, não envolve ignorar os que creem no erro das seitas, mas sim os que ensinam, os que oficialmente ensinam as heresias e os erros das seitas. Embora as pessoas que estão dentro das seitas, crendo no ensino errado, elas sejam responsáveis pelo que elas creem, há muitas pessoas enganadas pelas seitas que devem ser alvo da nossa oração e evangelização. Mas nós devemos ainda assim ter cuidado. Por exemplo, você não deve abrir a porta da sua casa para um testemunha de Jeová, para ir lá ensinar na sua casa como eles estão andando por aí. Você não deve abrir a porta da sua casa para nenhum mormon ou alguém que não traz essa doutrina de Cristo. Mas no que respeita àqueles em posição de ensino, João é muito mais duro aqui, meus irmãos. João diz que nós devemos ignorá-lo completamente. E ao que tudo indica, João realmente praticou aquilo que ele ensinou a senhora. Há uma história interessante, eu já contei essa história para vocês no início desses estudos, uma história interessante sobre João. Ireneu de Lyon, que viveu ali no século, ali no início do século II, transitando ali na virada do século, ele foi discípulo de Policarpo e Eusébio. Ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. E nesta obra, ele relatou que em certa ocasião, em Éfeso, João recusou-se a permanecer em um balneário porque um reconhecido herege gnóstico que negava a doutrina de Cristo estava lá, e João não queria se banhar na mesma água que ele porque acreditava que o juízo de Deus poderia vir a qualquer momento contra aquele inimigo da verdade. Nesse mesmo livro, Ireneu também relata que o pai da igreja, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, viveu ali junto com João, quando Policarpo foi perguntado pelo herege Marcião, um notório herege, o seguinte: você me conhece? E Policarpo de Esmirna respondeu: eu sei que você é o primogênito de Satanás, disse a ele. Meus irmãos, isso nos ensina que todo pastor deve manifestar zelo, indignação e desprezo semelhantes aos de João diante do descaramento e impiedade dos falsos profetas que se multiplicam e ameaçam o rebanho de Cristo. E isso implica em muitas coisas. Nós devemos cortar diálogo e qualquer cooperação financeira com pastores,
missionários e igrejas liberais que ultrapassam a doutrina dos apóstolos, que abandonam as doutrinas de primeiro grau. Isso não é intolerância, isso daqui é amar na verdade. O amor verdadeiro, em conclusão, proíbe a defesa aberta do erro, mas também até mesmo o menor consentimento ou tolerância com o erro que pode ser expresso numa saudação, silêncio pecaminoso ou no fornecimento de condições para o exercício do ministério daqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Que o Senhor, então, nos ajude a proteger e guardar a verdade e jamais sermos cooperadores de falsos evangelhos. Amém.